Vamos em frente, continuo falando desse assunto, mas com alguém que entende muito e que tem feito um trabalho lindo para ajudar a muitas famílias a lidarem bem com o dinheiro. Pode ser que você nunca tenha parado para pensar em dinheiro, no papel do dinheiro, no papel que ele representa e tem na sua casa, o valor que o dinheiro é dado pela sua família, né? Mas ele está ali, está presente. E é importante a gente dar uma paradinha para pensar como lidar com dinheiro ao longo do tempo, na família. E a gente vai aprender com ela, que já está aqui, veio de longe para nos ajudar. Inclusive, se você quiser, você pode participar também do nosso bate-papo através do nosso WhatsApp, que está à sua disposição no 11 950 45 18 40. Eu estou muito contente de receber a minha convidada de hoje, porque ela é minha amiga há muito tempo, mas ela faz um trabalho muito bonito, diferenciado e importante. Ela escreveu um livro que fala sobre dinheiro na relação familiar, e ela vai contar um pouco mais sobre todo o currículo lindo que ela tem. Érica Souza, seja bem-vinda, direto de Macaé. Obrigada, querida. Aqui para São Paulo. Prazer recebê-la. A Érica é minha amiga de infância, na verdade. Vamos sentar aqui, ó. Senta aqui pertinho de mim. A Érica é filha da melhor amiga da minha mãe, que é amiga da minha mãe desde sempre. E a gente é amiga desde sempre, né? Desde bebê, desde antes de nascer, a gente pode falar isso. Um beijo pra tia Leinha, pro tiadinho, aliás, pra toda a sua família. Eles mandaram um abraço pra você, Obrigada. Viu? Mesmo. Eu queria ter apresentado, a gente ficou com falha no TP, né? Porque a Érica tem um currículo muito especial e ela faz um trabalho mesmo como assistente social, psicóloga, quer dizer, dando orientação para as famílias e falando sobre dinheiro nessas relações. Isso. É delicado, né? É muito delicado e principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo, né, Cláudia? A gente está vivendo numa situação de crise sociopolítica, econômica, né? E atinge diretamente a vida da gente, principalmente nessa questão das finanças, né? E assim, o meu objetivo, né, é realmente ajudar as famílias a entender um pouco de, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às dificuldades, às vezes a falta do dinheiro, né, mas como que a gente pode pensar o dinheiro e organizar, né, no mínimo, naquilo, no pequeno mesmo, né, para que consiga, né, pelo menos conviver bem em família, né? E a partir da conversa, do diálogo em família também, entendendo esse papel do dinheiro, esse lugar do dinheiro e superar, né? Acho que a gente pode superar esse momento mais crítico, né? Mas também. Perfeito, muito boa a sua colocação, porque com muito ou com pouco, ele é preciso ser pensado, sim, né? Sim, E aí verdade. As relações às vezes entram em crise por falta desse pensar. Onde é que está o dinheiro, qual a importância dele? O que normalmente você vê em consultório? Pois é, eu atendo muitas famílias que chegam achando que é uma questão externa, né? O dinheiro, ele é um objeto do lado de fora. Mas a gente lida com o dinheiro de uma forma emocional também, né? E a partir da nossa história familiar, de como que a gente viveu isso em casa, como que o pai e a mãe ensinaram. E até mesmo a gente pode dizer assim, não tem essa prática de vem cá minha filha, senta aqui que eu vou te ensinar como é que você lida com dinheiro. Isso vai acontecendo na vivência, isso vai acontecendo no dia a dia. E a criança, ela vai internalizando, né, esses valores, esses princípios, assim como todos os outros princípios educativos, também a parte financeira. E esses valores vão ficando, né? Dentro do nosso contexto emocional. Qual é o lugar do dinheiro? E a partir da gente olhar para essa nossa história, a gente consegue identificar se ele significa para a gente liberdade, eu posso fazer o que eu quiser se eu tiver dinheiro, segurança ou estabilidade, né? Então, assim, não, eu preciso aqui estar seguro, ter algum dinheiro guardado, né? Ter, de alguma forma, uma poupança para que se vier uma situação mais difícil. Então, assim, tudo isso faz parte, né? O poder é aquele, não só o poder de uma forma negativa, mas um poder no sentido assim, eu posso investir, eu posso multiplicar, eu posso empreender, eu posso crescer a partir desse pouco que eu tenho, né? E tem um quarto lugar que a gente pode dizer que é a parte afetiva, o amor,
eu quero ter mais para ajudar mais, para repartir, para dividir, né? Para ajudar a família, para ajudar amigos e ajudar a sociedade, né? Então, esses são basicamente os 4 significados, né, que a gente elenca. E a gente trabalha no acompanhamento com as famílias, ajuda a identificar isso, como é que é para aquela família e como que isso pode ser repercutido, né, também passando para os filhos, né? Que na verdade vai fazendo uma bola de neve, né? Sim. Porque um pega do pai e leva para o filho, que leva depois para outra geração e aí isso vai se estendendo. Isso. E pode estar meio que misturado esse valor do dinheiro nessas 4 características. Ele pode representar um pouquinho liberdade, um pouquinho segurança, amor. Sim, não necessariamente vai ser um só, né? Só um significado, mas ele tem vários, né? Mas o que sobressai? O que destaca mais? O que naquele momento está sendo mais importante, né? Até porque a gente tem as etapas da vida em família, né? E aí dentro do trabalho da terapia de família, a gente identifica isso, né? Tem as etapas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no jovem casal, né? O casal que está começando a vida a 2, ele pensa o dinheiro e vai precisar organizar como que esse novo casal vai lidar com o dinheiro, até por conta disso que você falou. Um recebe, né, da sua família de origem, o outro da sua família de origem. São conceitos diferentes, hábitos diferentes, formas de lidar com dinheiro diferentes. Pode começar aí o grande primeiro atrito, né? Conflitos, né? E assim, o início da vida 2, esse é um grande desafio. Aliás, esse é um dos desafios que a Érica toma para si e que faz aí uma diferença muito grande na vida familiar. Ela é assistente social com especialização em terapia familiar sistêmica, já tem mais de 20 anos na atuação com orientação de famílias em situação de dívida. Olha, isso é interessantíssimo. Então, as famílias procuram naquele momento do desespero mesmo. Isso. E ela é coordenadora da Casa Conviver em Macaé, que é um espaço terapêutico na área de psicologia e fonoaudiologia também, né? E você também dá palestras falando sobre essa relação do dinheiro com a família. Isso, aí trabalho com as palestras, tanto em empresa, quanto em igrejas, grupos pequenos, né? E aí a gente procura disseminar mesmo esses valores também. Que bom, porque é tão importante. A gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade capitalista. O dinheiro é necessário, mas se a gente colocar no lugar errado, até comecei o programa com a palavra do dia propositalmente, falando sobre o dinheiro, né? Se colocar no lugar errado, ele vira Deus e aí a gente se perde. E aí a gente inverte os valores, né? E aí o dinheiro passa a conduzir a vida da gente. E não a gente ter esse controle, né? Se é que a gente pode ter algum controle, mas a gente que precisa dizer para onde que a gente vai direcionar. Como é que a gente começa uma dinâmica saudável em relação ao dinheiro? Imaginando, já que você falou do casal lá, que o primeiro conflito pode ser por conta do que recebeu das famílias originais. Olha, primeiro é conversando. Né? Acho que o diálogo, a comunicação, isso é fundamental em todos os assuntos na área familiar, né? O dinheiro é o mais concreto, né? Porque é palpável. Então, se o casal não consegue conversar sobre o dinheiro, eu quero, né, assim, dar ênfase mesmo a isso, a comunicação na família, no casal, de como é que é o dinheiro para um, como é que é o dinheiro para o outro, identificando esse significado, esse lugar, hábitos, práticas, até que se consiga um ajuste, né? Às vezes é preciso a ajuda externa, né? Uma intervenção, um acompanhamento, para que se consiga, então, traçar alguns objetivos, né? Um planejamento por escrito a partir disso é ótimo, né? Mas é aquela coisa de marcar tudo que gasta? Não. Que aquilo eu tô achando impossível, né? A gente já ouviu tanta gente falar que é chato. É uma escravidão. Eu costumo orientar as famílias a fazer esse exercício por um mês, né? Então, assim, é um espaço de 30 dias e você vai identificar esse pequenininho que sai aqui, sai ali, que a gente não anota normalmente, né? Você vai ter uma média. Então eu tenho um custo de tanto com estacionamento, eu tenho um custo de tanto com farmácia, com padaria. E aí, fazendo esse exercício, você tem uma média. É aqui que está saindo o dinheiro, né? E aí a gente pode, então, peneirar, né? Numa organização
né, do planejamento, e aí pensando objetivos, metas, o que eu quero alcançar, né, quero conseguir a minha casa própria, ou quero fazer uma reforma na minha casa, ou eu preciso trocar o carro, ou viajar de férias. Qualquer objetivo, ele precisa ser pensado, né, planejado, organizado. E aí, quando a gente tem um planejamento por escrito, trabalhando as categorias, identificando aonde que sai ali cada centavo, a gente consegue, então, elencar aquelas áreas que são fundamentais a partir do combinado com a família, né? Então, assim, vamos abrir mão disso, vamos abrir mão daquilo em prol da gente conseguir esse nosso sonho, esse objetivo maior. Então, não é só colocar no papel, é colocar no papel e ter essa análise, essa avaliação e essa conversa em família. Isso a gente deve fazer desde que os filhos são pequenos? Sim. Antes, né? Até antes, né? Com os filhos pequenos, que aí essa é uma nova fase, né, do ciclo de vida da família, entram outros gastos, né? E aí dizem que para ter filho, né, custa caro. E custa caro mesmo. E custa caro por um longo tempo. Né? Porque são necessidades básicas, né? Mas até mesmo para essa decisão do ter um filho, como é que isso implica no orçamento, né? E a educação para os filhos pequenos, ela começa desde pequena, né? A mesada, a ajuda nas tarefas, as negociações. Você, como terapeuta nesse assunto, você é a favor ou contra a mesada? Eu sou a favor. É? A favor. Tá vendo, pai? Meu pai falava, mesada é uma mesa na cabeça. Queria ter tido. Adoro dar de presente para as crianças um cofrinho ou uma carteira desenhada, porque aí as crianças veem a forma de lidar com o dinheiro de uma forma saudável, alegre. Então, criança pode e deve receber mesada. Sim, existem critérios para isso, né? Então, tem a faixa etária, a quantia de acordo com a faixa etária, né? Você não vai dar um valor alto para uma criança que não sabe ainda o que significa 2 mais 2. Né? Então, ela precisa ter ideia de quantidade. Então, a partir dos 4, 5 anos de idade, que já tem um pouco essa noção de quantidade, né? Porque se você dá um monte de nota de R$2, ela vai dizer, eu tenho um monte de dinheiro, né? Porque para ela a quantidade tem um outro significado. Mas a partir dessa idade de 4, 5 anos, já se pode começar com um pouquinho. E para que é aquele dinheiro? Né? Tem um objetivo, não é para comprar roupa, mas é para aprender a lidar com o dinheiro, a dividir, né? A comprar alguma coisa para ajudar alguém. Esse dinheiro, ele precisa ser combinado também no que ele vai ser usado? Assim, esse dinheiro é o que você vai pagar o lanche da escola? Isso. A partir do momento que a criança vai crescendo, você vai estabelecendo, olha, esse aqui é o dinheiro para o cinema, esse é o dinheiro para o lanche da escola, esse aqui é o dinheiro que você vai dividir com alguém. Aí eu me lembrei de uma coisa que o Isamitiba sempre falava, da saudades do Isami aqui com a gente, mas ele falava assim, pra gente ficar bem atento, porque a gente às vezes ensina o filho já a fazer desvio de verba nessa história da mesada, porque aí dá o dinheiro pro lanche da escola, aí ele chega em casa e fala assim, ai mãe, eu já vou levar um sanduichinho, porque eu descobri que é mais saudável levar o lanche de casa, mas ele já tá fazendo desvio de verba, ele pega aquela graninha da mesada e gasta com outra coisa. E ele falava, isso tem que ficar atento, porque não pode deixar. Já é um jeito da gente ensinar e aí ele não come, pois né? Não pra lancha gastar o dinheiro em outra coisa. E utiliza em outra coisa. Em figurinha. É importante ter um monitoramento. Tá. Algumas escolas hoje já fazem até como se fosse um crédito, né? Na cantina da escola. Então, o pai já deposita ali até para evitar. Isso facilita bastante também. Filhos adolescentes e dinheiro. Agora tá na moda cartão de crédito. E aí? Pois é. É importante ter limite, né? Trabalhar com limite sempre, né? Esse é um princípio da educação de crianças e adolescentes. E hoje, acho que essa é uma crise que a gente vive mesmo, e aí os consultórios, né, estão cheios, né, na área de psicologia por conta disso. Crianças e adolescentes sem limite, né?
Então, o limite do cartão de crédito é terapêutico, né? É importante ele saber também para que ele vai usar o dinheiro. E que chega um momento em que acaba, né? Não é para sempre, não é ilimitado, mas tem realmente um valor ali em que ele pode gastar. E da mesma forma estabelecendo. Aí já entra num outro critério, né? Entra o cinema com os amigos, né? Quais são as necessidades do adolescente e como que ele vai administrar o dinheiro. A mesada, ela precisa ter esse objetivo educativo. Não é uma recompensa, não é uma troca, não é uma barganha, mas é um instrumento educativo, né? Então, é para educar o filho a saber lidar, a gastar dentro daquilo que ele ganha, a dividir com as outras pessoas, a ser também compreensivo, compassivo, solidário, né? Porque às vezes o amigo não tem o lanche da escola e ele pode ajudar. Então, dessa forma também trabalhar. A ideia é para que quando os filhos saiam de casa, eles tenham a independência financeira. Eles já comecem a administrar o seu próprio salário, né? O seu próprio dinheiro, a organizar, né, de forma saudável e equilibrada o seu orçamento, as suas despesas. É o que a gente quer, né? Que eles cresçam e sejam independentes, felizes, cresçam, né? maduros, né? Exatamente. Perfeito. E aí, olha, a gente vai... O livro passa por todas as fases, tá? Que é muito bom, um livro que vale a pena, Dinheiro nas Relações Familiares. Mas chega no momento que a turma em casa também fica querendo ouvir, que é a hora da aposentadoria, né? Sim. O ninho fica vazio, depois vem a aposentadoria e aí muitas vezes falta dinheiro. Exatamente. E é uma fase em que a gente gasta muito mais, né? Porque o plano de saúde é mais caro, a conta na farmácia é mais alta, né? A necessidade de alimentos também mais selecionados e isso também interfere no nosso custo, no nosso orçamento. Então, é sim uma área de grande importância. A aposentadoria, a gente pode começar a planejar desde os 18 anos, quando você começa a trabalhar. É que a gente acha que nunca vai ficar velho. E a gente acha que assim, não, quando estiver chegando perto, eu me organizo, né? E hoje a gente vê muito disso, né? Muitos que já estão aposentados, mas que não fizeram esse planejamento, essa organização, e aí, de alguma forma, não tem uma casa, não tem uma estabilidade, não tem uma renda, né, para aposentadoria. Então, olha, tem que fazer, enquanto há tempo, faça, né? E se passou muito, faça mesmo assim. Tem várias perguntas no WhatsApp e eu já vou abrir aqui para a turma ser atendida, tá bom? Então, o André, ele é de Paulínia, aqui no interior de São Paulo, ele fala como sair das dívidas ganhando pouco. Olha, precisa sim fazer um orçamento, precisa colocar no papel. Às vezes é necessário a intervenção de alguém, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue pensar alternativas, né? É importante usar criatividade, né? O empreendedorismo está aí hoje, de certa forma, incentivando a como você pode aumentar um pouco a sua renda a partir de uma atividade criativa. Do meu armário ali, a Érica me trouxe uns cupcakes, gente. Olha, coisa mais linda, e eu tô com água na boca até agora, que é um empreendimento seu. É um empreendimento meu, exatamente. Para aumentar a renda. Sim. Sim, porque foi a partir de um momento também de decisão de mudança de trabalho que a gente precisou de complementar a nossa renda. E aí a gente pensou de uma forma criativa, né? Perfeito. E aí a gente já tem aí 6 anos com a casa de cupcake. Aí você montou uma casa de cupcake lá em Macaé? Lá em Macaé. Ó, quem tá lá, que delícia. Eu daqui a pouco vou comer os meus. Não deu água na boca, Sarinha? Aqui. Olha aqui que delícia. Tem vários sabores, chocolate, doce de leite. Sim. É hoje. Que lindos, obrigada. E você falou de criatividade, me lembrei, tem umas formas novas de ganhar dinheiro, né? Eu tenho uma cachorrinha e agora a gente deixa na casa da Mariana e do Bruno que eles fazem uma coisa que chama Dog Hero. Então eles ganham dinheiro pra ficar com o cachorrinho, porque eles gostam. Tem vovó de aluguel, que o casal sai pra passear e deixa com a vovó ali cuidando. E às vezes o que acontece? A gente não tem noção do que a gente é capaz, né? E a situação, às vezes, da crise gera na gente a criatividade. E aí você vai descobrir novos talentos, novas habilidades, né? E aí empreender.
Ok. O Adilson Júnior é de Indaiatuba, aqui também no interior de São Paulo. Ele gostaria de saber quais são os meios mais rentáveis de se poupar dinheiro até a velhice. Tem algumas alternativas, né? Sim, aí é importante também fazer uma avaliação junto ao gerente da sua conta bancária, né? Buscar planos de previdência privada, né? Uma preparação para a aposentadoria, e são várias opções, né? A parte de investimentos é muito detalhada, e aí depende da quantia, depende do tempo, depende de quantos anos você tem, quanto tempo você vai ter para poder investir, aplicar e ter o retorno. Então, são muitas variáveis nesse ponto. Pesquisa, Adilson, pesquisa, né? Aqui, olha, a Vera de Ribeirão, ela fala: Cláudia, como guardar dinheiro ganhando pouco se o custo de vida é alto? Pode guardar pouquinho também. Não precisa guardar muito. Às vezes esse é um outro mito. A gente foi educado a pensar que eu preciso guardar muito ou guardar se sobrar. Não sobra, gente, não sobra. E tem que guardar antes de gastar? Guardar antes. Separa R$10, R$5 por mês, as moedinhas, junta as moedinhas no cofrinho. São dicas que você vai vendo assim, puxa, eu consigo aqui guardar R$1, sabe? É pouquinho, mas começa a criar o hábito e estabelecendo um objetivo. Porque se a gente não tem um objetivo, eu vou pegar aquele dinheiro e vou gastar com qualquer coisa. Aí a gente gasta tudo mesmo. Né? Mas se eu tenho um objetivo, aí eu consigo sim ter essa disciplina de guardar. Perfeito. A Adriana de Votuporanga, ela fala: quando eu compro alguma coisa para os meus filhos, sempre falo o valor e digo que não é barato tal valor. Isso é saudável? Sim, sim. As crianças precisam saber o valor e realmente dar valor, né? Então, não só porque não é barato, mas porque tem um custo. Mesmo que seja barato, ele tem um valor. Isso não quer dizer que ele pode ser desvalorizado, né? Mas é importante, sim, que ele use e desfrute daquilo o máximo que for possível, né? Para que não seja descartável, né? Acho que é muito legal isso, traz, sim, um aspecto saudável, né, de ensinar a criança a usar o máximo que pode. Perfeito. A Elidiana Carvalho, de Caruaru, lá no Pernambuco, ela fala assim: boa tarde, estou de férias, assistindo pela primeira vez o programa e estou amando. Legal. Obrigada, fiquei feliz também, Elidiana, lá no Pernambuco, ó, de férias, que beleza. Ela pergunta: o ideal seria poupar no mínimo quanto % do meu salário? Olha, a partir de critérios de percentuais, né, para se dividir o orçamento, a gente pode estabelecer uma meta de cerca de 5% do que você ganha, você pode guardar, ok? Então, isso colocando assim em termos de critérios gerais, tá? Como parâmetro. Mas vai depender do seu objetivo, vai depender de uma análise de todo o seu orçamento. Então, às vezes, 1% já é o suficiente. Ou, como eu falei, as moedinhas já é um bom começo. Ok, quem quiser guardar mais e puder guardar mais, melhor ainda. Melhor né? ainda. Eu aprendi, minha mãe teve uma funcionária na casa dela e que ela guardava metade do salário antes de gastar. Quando eu descobri isso, foi uma aula pra mim. Eu falei: Ana, é mesmo? Metade. Como que consegue? E conseguia. E dava tudo certo e conseguia pagar as contas. E é uma aula isso. Sim. Aí se organizar com um pouco. Se organizar faz, né, Érica? Sim, consegue. Ó, Adriana de Belo Horizonte: como fazer a criança entender a dificuldade em ganhar dinheiro se ela coloca o cartão em uma máquina e pode comprar tudo? Verdade. E aí a criança já traz a ideia, né? Assim, se você diz: não tenho dinheiro, passa o cartão, mamãe. Né? Eu já ouvi isso, acho que toda mãe já ouviu isso. Passa o cartão, né? Pega o dinheiro no banco, né? Saca ali no banco. Então é como se fosse fácil. Eu fiz uma vez uma oficina com crianças e eu consegui, com a gerente do banco, levar esse grupo de 10 crianças até a agência bancária para que eles vissem como que é o funcionamento, né, do movimento da nossa conta bancária. Foi muito legal, porque eles entenderam que a máquina não simplesmente cospe dinheiro, né? Aquela coisa de que dinheiro não dá em árvore, né? Não está lá só na máquina. Você precisa ter esse dinheiro, primeiro colocar esse dinheiro ali. Então é um entendimento que ajuda as crianças também a lidar com isso de uma forma mais lúdica. Perfeito. Adorei nosso bate-papo.
Muito demais. bom. Toda vez que você vier a São Paulo, me avise e vem aqui. Pode deixar. Que aí a turma vai aprendendo mais com você e eu também vou certeza. aprendendo mais e mata saudades. Gente, a gente era pequenininha, praia juntas. Olha que coisa mais maravilhosa. Coisa boa demais. Retiro de carnaval. Oh, quanta saudade que eu tenho. Muitas recordações. Deixa eu passar os seus contatos. Olha, você pode contratar a Érica para dar palestra, também como terapeuta familiar, para organizar as finanças aí da sua casa. No Érica Pimentel Souza no Instagram, siga lá, porque você tem todas as informações. Ou pelo telefone 22 2765 7105 e 22 999 886895. Pode mandar um WhatsApp também que fica fácil, tá certo? Obrigada. E não deixe de ler Dinheiro nas Relações Familiares. Entre em contato que aí você, se não achar, ela te ajuda o caminho. Isso. 22 999 886895. Leva mais um beijo para suas tias, para sua mãe, pro seu pai. Obrigada, querida. Deus abençoe muito você, viu? Muito bom te demais, encontrar. muito Boa bom. viagem, que agora vocês vão pra Obrigada, Atibaia, né? isso. Ei, terra linda, que eu amo também. Beijo pra toda a turma de Atibaia, aliás, pra todo o Brasil que tá assistindo ao Vida Melhor, pros telespectadores da primeira vez. Fica comigo até 2h30 da tarde. Só coisa boa aqui hoje, viu?